Glória a Deus. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Que bom estarmos na casa do Senhor. Quem está feliz com o Senhor Jesus, dá uma glória a Deus aí, bem forte. Mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vem para o teu irmão e diga que bom que você está aqui, meu irmão. A noite de celebrarmos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Amém? Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor por esta noite. Seja uma noite de salvação, uma noite em que o Espírito Santo já está operando aqui neste lugar. Amém? Quantos crê? Dá um glória a Deus aí bem forte. Pai, queremos te louvar, te honrar, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Deus abençoe esta noite, ó Pai. Recebe nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, recebe, ó Pai, a nossa gratidão aqui nesta noite, ó Pai. Abençoa todos aqueles que já estão aqui neste lugar, Senhor, que vieram te adorar. Ó Deus, e aquelas pessoas que ainda não chegaram, que não vão poder vir, Senhor, que o Senhor visite agora, ó Pai. Resolve todos os problemas, todas as situações. Dá sabedoria ao Teu povo, meu Pai. Abençoa, ó Deus, que através dessa transmissão, Senhor, haja arrependimento, haja salvação. Ó Deus, que as pessoas venham ser alcançadas pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Nós queremos Te louvar. Derrama da Tua unção, da glória sobre este lugar nesta noite, ó Pai. É o que nós Te pedimos, já Te agradecemos. Em nome de Jesus, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa canção que iremos louvar agora tem marcado a campanha, né, da leitura da palavra do Senhor, que fala exatamente sobre a voz de Deus. Quando o Senhor fala, nós estamos prontos para ouvir. E esse tempo que tivemos exposto à palavra do Senhor, com certeza o Senhor falou para o seu coração. Amém? Então vamos adorar Ele em espírito e em verdade. Fala, ouvirei Tua voz a me chamar. Fala, a vida flui da Tua doce voz. Eu Te seguirei, eu Te seguirei. Fala, ouvirei Tua voz a me chamar. Fala, a vida flui da Tua doce voz. Eu Te seguirei, eu Te seguirei. Estamos prontos para Te ouvir, Senhor. Tua voz é ímpar, sem comparação. Em meio à calmaria, o pleno furacão. Sim, na alegria, até em meio à dor, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Seu pastor, fala, ouvirei Tua voz a me chamar. Fala, a vida flui da Tua doce voz. Eu Te seguirei, eu Te seguirei.
cantamos no início mais uma vez, adorando ao Senhor, exaltando porque Ele está aqui nesse lugar. Tua voz é ímpar, tua voz é ímpar, louve, sem comparação, em meio à calmaria, em pleno furacão. ensina alegria, Ensina alegria, até em meio à dor. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Fala, ouvirei tua voz a me chamar. Fala, a vida flui da tua doce voz. Eu te seguirei, eu te seguirei. Ouvirei tua voz a me chamar. Fala, a vida flui da tua doce voz. Eu te seguirei, eu te seguirei. voz de muitas águas, Vem pra saciar meu ser. Tua palavra viva gera vida em mim. Tu és o pão vivo, Tu és o pão vivo que sustenta o meu viver. Só encontro verdadeira vida em ti. voz de muitas águas, Voz de muitas águas, vem pra saciar meu ser. Tua palavra viva gera vida em mim. Tu és o pão vivo que sustenta o meu viver. Só encontro verdadeira vida em ti. 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 fala, Ouvirei tua voz a me chamar. Fala, a vida flui da tua doce voz. Eu te seguirei, eu te seguirei. Fala, ouvirei tua voz a me chamar. Fala, a vida flui da tua doce voz. Eu te seguirei, eu te seguirei. voz de muitas águas, Vem pra saciar meu ser. Tua palavra viva gera vida em mim. Tu és o pão vivo que sustenta o meu viver. Só encontro verdadeira vida em ti. quero ver só a igreja. Voz de muitas águas, vem. Tu és o pão vivo, só encontro verdadeira vida em ti. Aleluia. Só encontramos verdadeiro em ti, Senhor. Senhor, Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás
nesse lugar, tua graça invade mim. Todos juntos, Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Quero ver essa igreja. Acende a chama. Acende a chama. O meu. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, Senhor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, vem limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Pra terminar como lindo coral. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua presença, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu a água que jorra sem fim. Louve a Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. O
Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Tu és o meu Salvador. Ouve comigo. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu Viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. dai-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber Do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero essa igreja cantando. Quero beber. Ouve a Ele. Quero beber. Sacia minha sede. Eu quero fluir. Eu quero beber, fonte de águas vivas. Quero beber, ouve mais uma vez.
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Todos juntos quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Louva Ele. Por quem a minha alma esperou, a fonte. Mais uma vez, tu és quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. quero beber Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Declara, igreja, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de água viva. Mais uma vez. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Sacia minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio desse lugar. Tu és o rio, Senhor. Orere balaba sure candala laba xerere balaba. Rere balaba laba sure candarara balaba. Recanto yo so tererere 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 balaba. Tu és, Senhor, a fonte, tu és a fonte. Tu és
és o rio, Senhor. Vem, flui neste lugar, Senhor. Flui neste lugar, Espírito Santo. Vem fluir, Espírito de Deus. Flua neste lugar, Santo Espírito. Vem, Espírito Santo. Orere balaba sucanterere balaba xerere balaba. Tu és o rio, Senhor. Tu és, Senhor, tu és. Recanto loro balaba. Tu és o rio, Senhor. Flua neste lugar, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Balaba sucantarara balaba xerere canto eu sorere balaba. Tu és o rio, Senhor. Rerere balaba canterere balaba surerere balaba. Tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Para encerrar o coral da igreja, quero beber. Sacia minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aplauda forte a Jesus, Ele é digno. Tu és digno. Aleluia. Aplauda, aplauda. Vamos encher esse lugar. Vamos encher este lugar, toda a igreja. Aplauda forte ao Senhor. Vamos encher este lugar de louvor, de adoração. Vamos agradecer ao nome do Senhor. Vamos declarar que o Espírito Santo tem liberdade aqui, liberdade de agir, de fluir. Aleluia. Aleluia ao Senhor a glória. Aleluia ao Senhor a glória. Toda a glória a ti, Jesus. Toda a glória a ti, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tens liberdade de agir. Orere balaba cantarara balaba lalaba. Hererererere canto eu sou tererere balaba. Recanta lalaba xererererere balaba. Recanto eu sou tererere balaba. Flua neste lugar, Espírito Santo, flua. Flua neste lugar, Santo Espírito. Ah, tem liberdade aqui, Santo Espírito de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: Santo Espírito, esta noite pertence a ti. E o meu coração está aberto para receber o poder da tua palavra. Que esta palavra se una à tua presença e transforme o meu coração, a minha mente e determine o meu destino. Para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, Igreja Viva do Senhor. Quando estou feliz de estar na casa de Deus, diga amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos então entrar na meditação desta noite.
Ok. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diga amém. E quantos estão mais ainda felizes, porque hoje estamos, de fato, cumprindo o que estamos ensinando, que é exatamente concluirmos as coisas que começamos, amém? Nós não somos só aquelas pessoas que iniciam coisas, nós finalizamos coisas. E hoje estamos finalizando este momento maravilhoso de campanha na igreja, de leitura da palavra. E para a meditação dessa noite, eu vou fazer uma meditação breve, mas eu quero convidar você, por favor, a ir comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. E a versão que eu separei para esta noite é a Almeida 21. Então, separei a Almeida 21, mas você me acompanhe na versão que você tiver, Almeida 21. E nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. Ok, a Bíblia diz assim, de forma bem direta. A Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Esse texto merece ser lido de novo. A Bíblia diz, igreja do Senhor, toda a Escritura. Diga comigo, toda a Escritura. A Bíblia diz, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Meu Deus, que tremendo. Que texto maravilhoso o Senhor separou para este encerramento da campanha. E, mais uma vez, eu estou muito feliz, porque à medida que a gente se debruça sobre a palavra, a gente vai vendo esses encaixes. E vocês vão perceber algo aqui dentro deste ensino que se encaixa perfeitamente com outras coisas que nós já ensinamos na palavra. A primeira coisa que eu quero falar aqui esta noite é exatamente aquilo que saltou aos meus olhos, que foi exatamente esses 4 pontos que o texto diz que a Escritura Sagrada ela é capaz de fazer. E eu quero começar primeiro por esses 4 pontos. E eu quero ser, então, bem didático em relação a isso. E, então, o primeiro ponto, já que você está anotando, o ponto 1 de que a Bíblia diz que a Escritura é capaz de fazer, o ponto 1 é ensino. Diga comigo, ensino. Esse é o ponto 1, ensino. A Bíblia diz que a Escritura, que é divinamente inspirada, ela é capaz de ensinar, ela existe para ensinar. Então, este é o ponto 1, ensino. Qual é o ponto 1? Ensino. Ok. A palavra ensino em grego é a palavra diskalia, que vem de didasco. Então, diskalia é a palavra para ensino aqui no texto original em grego. E eu não estou falando grego, obviamente, aqui eu trazendo um termo em grego para trazer uma boa impressão. Mas, na verdade, é para a gente perceber como a Bíblia é perfeita e como cada palavra foi escolhida para nos demonstrar uma progressão. Diga comigo, progressão. Progresso te lembra uma coisa boa, sim ou não? Porque estamos também aprendendo na palavra que o objetivo de Deus é que possamos progredir na fé. Amém? O próprio apóstolo, nós lemos na Bíblia, nós lemos a Bíblia toda, amém? O apóstolo Paulo diz, Timóteo, que o seu progresso seja visto por todos. E a Bíblia também nos ensina que, no Salmo 1, que tudo que nós fizermos, todos nós, porque somos justos, tudo que fizermos nós vamos prosperar. Amém? E prosperar, tsalá, em hebraico, uma das ideias de tsalá é progredir, avançar. Então, ela é perfeita com a Bíblia. Então, eu não estou trazendo então, a expressão em grego aqui para impressionar ninguém.
mas é para demonstrar que cada palavra na Bíblia foi escolhida perfeitamente para nos trazer um ensino e, mais de forma mais específica aqui, mostrar a progressão do que a palavra pode fazer nas nossas vidas. Se eu já era apaixonado pela Bíblia, hoje eu sou mais do que apaixonado. Sou loucamente apaixonado pela palavra de Deus. Amém? E o ponto 1 é ensinar o ensino, mas vamos colocar ensino para poder combinar com os outros pontos. Então, qual o ponto 1? Ok. Então, didascalia, que é a palavra em grego para ensino, significa a ideia original de alguém que está no ato de ensinar, ok? Então, o ato de ensinar. Então, alguém que está aqui no ato de ensinar. Então, no caso aqui, esta pessoa que está nos ensinando é a própria palavra. Amém? Diga comigo, a palavra me ensina. Agora, o que a palavra nos ensina? Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia diz que a palavra, a Escritura, tem capacidade de nos ensinar. Então, aqui, didascalia é o ato de ensinar. É o ato de pegar a didasco, que é o ensino, e aplicar à nossa vida. Então, didasco é essa ideia. Agora, vamos lá. Você já parou para pensar que como seria a nossa vida se nós não tivéssemos um fundamento sólido? É a ideia que o mundo pós-moderno traz, de que tudo é relativo. Então, não existe homem mesmo, não existe mulher mesmo. Você pode ser o que quiser. Você não precisa ser um ser humano, você pode ser um animal, né? A novidade agora é que você pode ser, sei lá, um personagem de desenho animado e farmar áurea. Agora a novidade é essa, né? Então agora você é meio que um personagem de um anime e você pode farmar áurea. Pois bem. Então, essa é a novidade agora, que daqui a pouco passa e vai vir outra coisa. Eu estava lembrando outro dia, eu disse, meu Deus, há pouco tempo eu estava rindo do pessoal que estava indo para o SUS com a boneca, o bebê reborn, e as médicas não querendo atender e dizendo que ia processar os médicos. Meu Deus do céu, ela disse, não, eu tive essa criança há pouco tempo. Eu disse, mas sua criança é de plástico e de borracha. Ela disse, você está discriminando uma mãe de um bebê reborn. Aí nós tivemos os camaradas que estavam dizendo que eram os terriers, né? Que eram pessoas que se consideram animais. Outro dia eu vi um que estava em sérios problemas, que ele se sentia uma minhoca. Porque o cara que se sente um cachorro e um gato, ainda tem... O gato ainda tem uíscas para comer, né? O que se considera o cachorro, ainda tem lá ração, né? O pedigree para comer. E o cara que se considera minhoca, eu não sei o que ele ia fazer, mas eu já vi gente de cavalo, já vi de tudo. Eu também você deve ter visto. E o momento agora é as competições do adolescente de farmar áurea, né? E aí, eu fico pensando, eu disse, meu Deus, antigamente... Você pegava um filho adolescente e botava um menino para aprender piano. E se o menino fosse bom, o menino podia um dia compor uma ópera, ou compor um concerto, alguma coisa que ia se tornar aquele menino célebre. Sim ou não? Essa semana, eu não sei se você... É outra coisa que eu sou apaixonado, é por música. Lembra que eu disse que eu gosto de coisa que... faz massagem aqui dentro do meu tímpano. Uma das coisas que eu gosto que massageia meu tímpano é ouvir pessoas inteligentes. Outra coisa que eu gosto de usar para massagear meu tímpano é boa música. Porque, meu irmão, com todo o respeito que eu moro aqui na Bahia, muitas vezes aqui na Bahia, tem música que não diz nada com nada. A letra é só sobre sexo e a melodia é repetitiva. Sim ou não? E, irmão, a pobreza musical revela exatamente essa baixa instrução das coisas. Mas aí, outro dia eu estava vendo uma parte, ela não é uma ópera completa, sobre a história, contava a história de uma princesa
que ela colocava sempre 3 enigmas para que os príncipes candidatos à sua mão pudessem decifrar. E aí, em uma dessas, ela sempre ria, porque toda vez que o cara perdia, ela mandava matar aquele príncipe que não conseguia decifrar os enigmas. Só que houve um momento em que um príncipe decifra os 3 enigmas e ele lança um desafio para ela. Agora ele inverte, já que ele venceu, ele diz assim: agora eu quero que você descubra o meu nome. E aí a princesa traz um decreto sobre o palácio dizendo: esta noite ninguém dorme. E aí virou título, era o título dessa parte da ópera. O camarada que compôs essa ópera, ele sabia que ele não ia viver tempo suficiente para completar a ópera toda. Mas essa parte da ópera, ele conseguiu completar. E, meu irmão, eu vi, a primeira vez que eu vi essa música foi na voz de um camarada que considero suprassumo, que foi na voz do Pavarotti. Vocês conhecem? E ele, com a voz dele de tenor, conseguiu alcançar as notas lá em cima desta canção. E aí ele cantou. E, se eu não me engano, eu estava lendo a matéria, que quando escolheram ele para ser o cantor, você vê a diferença. Não estou julgando. Mas esse ano a cantora da Copa foi a Shakira. Não é isso? Mas lá atrás foi o Pavarotti. Não há nem de se comparar. E Pavarotti cantou o quê? Esta canção, essa ópera. Ele não pôde um dia se apresentar. E aí, quando ele não pôde se apresentar, chamaram uma outra pessoa que eu também considero top, que é a Aretha Franklin. Aí ela canta, ela também consegue alcançar a nota. Por que eu estou contando essa história? Porque essa semana eu vi uma menina que não tinha 10 anos de idade. E ela cantou como Pavarotti e como Aretha Franklin. Ela cantou esta canção. Os camaradas do programa acharam que ela estava usando recursos eletrônicos, mas descobriram que aquela menina de 10 anos de idade tinha voz suficiente para alcançar todas as notas daquela ópera. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você já parou para pensar que a nossa vida foi criada por um Deus tão maravilhoso que Ele nos dotou de recursos fantásticos, como dotou essa menina desse dom? E aí, assim, é uma experiência minha, ok? Estou compartilhando a minha experiência. É uma ópera que não é uma ópera de igreja, é uma ópera secular. Mas quando eu vi a menina cantando a ópera, eu disse: Deus, eu não tenho como ouvir essa música tão perfeita e não acreditar que o Senhor existe. Só o Senhor poderia fazer algo assim. Ok? Minha experiência, não estou mandando ninguém ter a mesma coisa. Mas interessante que depois eu fui ler os comentários de quem entrou na mesma página que eu, todos disseram a mesma coisa. Esta voz é um dom de Deus, não tem como eu não acreditar em Deus ouvindo a coisa. Eu disse: meu Deus, não é possível, a experiência é a mesma. Meu irmão, coisa muito boa você só pode atribuir a Deus. É o que eu estou falando. Esta palavra aqui, ela é mais do que um texto, ela é o fundamento da vida. Irmãos, esta palavra é que torna a nossa vida um lugar seguro. Pense se você, como eu falei agora dos exemplos das pessoas, cada dia uma novidade, o mundo relativiza tudo, você pode ser o que quiser, meu irmão. Se a vida fosse isso de fato, você estaria seguro aonde? Você não teria onde pôr os seus pés, você não teria onde construir sua casa. Se nada fosse sólido o suficiente, tudo estava a ponto de cair, de desabar, meu irmão. A nossa vida é firme, porque a palavra de Deus é a verdade. Cristo é a verdade, o Espírito da verdade, a palavra é a verdade. Então, escute este ponto 1. O que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina a verdade. Então, você pode escrever isso aí. O que a palavra nos ensina? A verdade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a âncora da nossa alma. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, diga comigo. A palavra ensina a verdade. Então, a primeira coisa que a Escritura faz, ela ensina a
verdade. Então, vamos fazer aqui uma aplicação antes de entrar no ponto 2. Deus está falando com você até aqui? Está claro até aqui? Ok. Quero ser bem didático, a mensagem não é longa, porque eu quero orar no final com vocês. Então, o primeiro ponto é ensino. O que a palavra nos ensina? A verdade. Por que ela nos ensina a verdade? Porque é o fundamento de tudo. Tira todo o relativismo, toda coisa, pode, não pode. Não, é a verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade da palavra. Então, vamos fazer uma aplicação. Para cada ponto eu vou fazer uma aplicação. Então, vamos aplicar a nossa vida. Então, já que a palavra nos ensina a verdade, e a palavra aqui é como se fosse o mestre que está nos ensinando, o que a palavra quer alcançar com o ensino? Bem, o que a palavra quer alcançar com este ensino é: eu quero apontar para você, ou mostrar para você o caminho certo. Diga comigo, o caminho certo. Diga comigo, a palavra me mostra o caminho certo. Está perdido? Abra a Bíblia. Quer direção? Abra a Bíblia. A Bíblia, do que a Bíblia diz? A própria palavra diz dela mesmo: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, a palavra é isso. Ela ensina a verdade. Então, ela aponta para mim o caminho certo. Não um caminho duvidoso. Não um caminho relativo. Né? Vocês lembram do gato do Cachemir, essa história, né? Do Lewis Carroll, né? Alice no País das Maravilhas. Ela criou o gato de Cachemir, aquele gato com aquele sorriso amarelo gigante. A Alice fica perdida e diz: para onde eu vou aqui? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Aí o gato: você quer ir para onde? Ele diz: eu não sei, não conheço nenhum dos lugares. Ele diz: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é o nosso caso. Não é qualquer caminho que serve para a gente. Jesus disse: Filipe, você está me perguntando sobre direção, sobre caminho? Estou tanto tempo com vocês. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho que conduz ao Pai. Eu sou o caminho. Você não precisa ficar se batendo. Eu estou dizendo que a palavra aponta para o lugar certo. Porque a palavra só ensina a verdade. Não a minha verdade, não a sua verdade. Não, irmãos, não aceite isso. Não, você tem a sua verdade. Não existe isso. Não existe isso. Isso existe lá fora. No reino de Deus, não. A verdade é uma só. A verdade é a palavra. É Cristo e a sua palavra. Você entende porque que Cristo, ele é a verdade? Porque ele disse: eu sou a palavra que se fez o quê? Gente. Ele é a palavra da verdade. Ele é a verdade. A palavra é a verdade. Ele diz: Pai, tua palavra é a verdade. Está claro aqui? Diga amém. Tem alguma mentira aqui na palavra? Pelo contrário, Jesus disse: eu sei quem é o mentiroso. É o diabo. Ele não é somente mentiroso. Ele não mente porque ele aprendeu a mentir. Ele é o criador da mentira. Ele é o pai. Você entende o que é pai? Ele tem a paternidade. Ou seja, antes que houvesse alguém no mundo mentindo, o diabo criou isso. E interessante, porque a palavra que utilizada para falar do adversário, que é a palavra Satã, significa isso: aquele que é o opositor, aquele que é contra. Se de um lado tem a verdade, então do lado dele está o quê? A mentira. Segundo, a Bíblia diz assim: a Escritura, ela existe para ensinar, mas a Bíblia diz também que a Escritura existe para repreender. Para o quê? Então, ok. Para combinar com o ponto 1, que é ensino, ponto 2, repreensão. Qual é o ponto 2? Repreensão. Então, ponto 1, ensino. Ponto 2, repreensão. Repreensão. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. A palavra em grego usada aqui, que o apóstolo utilizou, é a palavra elencos. Elencos em grego foi a palavra usada aqui para repreensão. Agora, sabe o que é interessante? Repreensão só era encontrado em textos jurídicos ou investigativos. Não era encontrado em textos religiosos.
Mas o apóstolo pega um termo jurídico e investigativo e utiliza nas Escrituras Sagradas. Aí ele utiliza elencos. O que elenco significa? Bem, elenco significa algo que você descobre por meio de provas. Por isso que elencos é um termo jurídico e investigativo. Algo que você descobre, que podia até estar oculto, mas você descobre aquilo com prova. Você consegue comprovar aquilo que você descobriu. Está claro sim ou não? E o que tem a ver então elencos com a Escritura? Bem, se a palavra me ensina a verdade, o objetivo dela prático é me mostrar o caminho certo, então elenco significa que a palavra, ela existe para me mostrar o erro. Me mostrar o quê? Ok. Que erro? O pecado e a mentira. E ela faz isso com provas. Ela consegue comprovar o erro. Se de um lado eu tenho uma verdade, amém? Do outro lado eu tenho o quê? A mentira. Mentira, o pecado. Então, a Bíblia, ela consegue apontar para a verdade, mas também apontar para a mentira. Faz sentido para você? Então, repreender é isso. Repreender é mostrar com provas a mentira. Ela condena a mentira. Ela condena o pecado. Alguém pode dizer glória a Deus? Por isso Jesus disse assim, ó, quem não ama a verdade, não gosta de se aproximar da luz. Porque a luz, ela revela todas as coisas. Quem não ama a verdade, não quer se aproximar da luz. Porque a luz revela o quê? Todas as coisas. Alguém que quer ficar oculto não se aproxima de quê? Vou dar um exemplo simples que vocês vão concordar comigo. Vocês sabiam que locais na cidade onde você melhora a iluminação, o índice de criminalidade cai naquele lugar? Só por causa da iluminação. Aqui na igreja eu tive vários problemas no início, aqui do lado desse corredorzinho aqui, ó, de pessoas que tentavam ter acesso ao portão para tentar pular aqui para acessar algumas coisas que eles conseguiam ver como fios elétricos, sobra de obra. E um dia um camarada tentou, meu irmão, vou te dizer, o pessoal diz que ladrão tem arte do cão, eu achava que era expressão, mas eu descobri que tem mesmo. Ele deve ter pacto com o tinhoso. Porque um ser humano de carne e osso estava passando por debaixo de uma greta desse tamanho entre o portão e o piso de mármore. Ele estava atravessando, ele estava assim, ó, parecia uma cobra se achatando para passar. E aí, por causa do movimento, ele saiu e, enfim, o pessoal conseguiu pegar o camarada. Até ele gritou, aí quando pegaram ele, gritou, alô Juca, alô Juca. E virou matéria do alô Juca, o cara daí da frente. E eu encontrei um rapaz que disse que ele partiu para cima do cara, ele não sabia, o cara era policial, o cara agiu, mandou prender ele e tal. E aí, quando eu fui conversar com esse policial depois de um tempo, ele disse assim para mim, ô pastor, pode dar uma sugestão? Ele disse, pode. Ele disse, pastor, sabe como é que o senhor resolve o problema? Eu digo, não. Ele disse, bote uma lâmpada, um refletor aqui do lado e resolve tudo. Aí eu olhei para ele e disse, faça só isso. Esses caras gostam de escuridão. E um único refletor aqui do lado resolveu todo o problema. Um único refletor aqui do lado. Por que eu estou dizendo isso? Assim acontece com a nossa vida. Assim acontece com a palavra. Quando a gente abre a palavra, ela ilumina. Ela mostra onde estão erros em nossa vida, inclusive erros doutrinários. Existem coisas que não funcionam na sua vida porque alguém te ensinou a mentira. Você acredita em mentiras, mas de repente quando você abre a palavra te revela que aquilo que você acredita não vem de Deus, foi uma mentira que lhe contaram. Está claro aqui? Está fazendo sentido para você ou não? Vocês estão vendo a progressão? Então diga comigo assim, a palavra ensina a verdade e a palavra repreende, condena a mentira e o pecado. Está claro aqui? Diga amém. Então a palavra consegue apontar as duas coisas. Ela aponta o certo e aponta o
e aponta o errado, diga comigo, já que é um termo investigativo, um termo jurídico, ela aponta com provas. Ela não chuta. Ela diz, isso aqui é um erro, isso aqui é um pecado, isso aqui é um erro doutrinário, isso aqui é um desvio da doutrina da palavra. Está claro? Está aqui? Diga amém. Ok, terceiro ponto, que a Bíblia pode fazer em nossa vida. Ok. Então, vamos aplicar aqui rapidinho. Então, o ponto 1, a aplicação é, a palavra ela revela o caminho certo em que eu devo andar, porque ela ensina a verdade. O segundo, ela repreende ou ela condena a mentira, o pecado. Está claro? Está aqui? Diga amém. Ela traz luz sobre aquilo que está oculto, sobre a mentira, sobre o pecado. Está claro? Está aqui? Diga amém. Qual é a aplicação que eu faço? Ela mostra onde você saiu do caminho. Está claro? Então, a palavra me mostra o caminho certo. Ela ensina. Na repreensão, ela me mostra onde eu saí do caminho. Está claro isso ou não? Vamos fazer uma aplicação. Um texto que todo mundo aqui cita, mas às vezes interpretamos errado. Nós dizemos aquele texto assim, a Bíblia diz, lembra-te onde caíste e arrependa-te. Então a gente fica pensando o seguinte, que eu vou andando aqui, aí eu tropeço aqui, aí eu tenho que lembrar onde foi que eu caí. Eu caí aqui, ó. Não, a Bíblia não diz, lembra onde caíste. A Bíblia diz, lembra de onde caíste. Mami sempre me ensinou isso. Que quando alguém está vivendo a vida dela e ela interrompe, ela para, ela não fica no mesmo lugar. Ela decai. Faz sentido ou não? Então a Bíblia não diz lembra onde você caiu, é lembra de onde você caiu. É como um passarinho que estava na árvore, estava no lugar alto, ele cai e está no chão. Para ele voltar para cima da árvore, ele tem que lembrar que um dia ele não vivia no chão, ele vivia no alto. O crente tem que sentir falta da vida do alto, sentir falta do santo dos santos, sentir falta do lugar secreto. Está fazendo sentido para você? A Bíblia diz lembra onde caíste, é lembra de onde? Senão, se você for lembrar de onde você caiu, você vai até querer voltar lá para o bar, onde você tomou sua cana pela primeira vez. A Bíblia diz lembra de onde? Ok, então diga comigo, a palavra me ensina o caminho certo e repreende quando eu saio do caminho. Ok? Terceiro ponto. Está claro até aqui? Diga amém. Vocês estão vendo a progressão? Mas não terminou. Vamos lá. Terceiro. A Bíblia fala sobre correção. Sobre o quê? Ok. Correção. Correção é o terceiro. Qual é o terceiro? Qual é o primeiro, igreja? Qual é o segundo? Terceiro? Meu irmão, essa palavra aqui é fantástica. A palavra em grego para correção é epanortoses. Epaortoses. Dá um pouquinho de complicação falar essa palavra. Epaortoses. E-P-A, epaortoses. Te lembra ortoses alguma coisa? Bem, ortose, quando eu li, me lembrou logo ortopedia. Né? Pois bem, ortopedia tem a mesma raiz de hepatoses. A mesma. Por quê? Porque a ideia de correção é alguém que precisa ser colocado de novo em pé. Perfeito, não? Vamos lá. A Bíblia me ensina o caminho e a Bíblia condena ou me repreende quando eu saio do caminho, mas a Bíblia também tem um remédio para me colocar de novo no caminho certo. Então, epaortoses, que é da mesma raiz de ortopedia, é como a cura de alguém que caiu, que machucou o pé. Então, a palavra é como alguém que coloca a pessoa em pé, ou de pé, novamente. A palavra faz isso com você. A palavra faz isso comigo. Ela coloca você de pé, novamente. Então, repare, eu sempre disse para vocês,
Uma coisa é você ter, como a Bíblia fala, uma coisa é os ricos, que a Bíblia fala no livro de Tiago, já estamos lendo a Bíblia. Fala de muitos homens ricos, que eles tinham riqueza, mas eles não usavam a riqueza para ajudar os pobres. Aí Tiago diz, que tipo de festa que vocês têm? Se alguém chega para você e diz que está com fome, está com sede, e você manda eles embora sem ajudá-los, essa fé de vocês não vale nada. Agora eu vou mostrar a vocês a minha fé pelas minhas obras. Não estou dizendo que a obra salva, mas eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Ok. Uma coisa é você ter o recurso para ajudar, e outra coisa é você ter a boa vontade de ajudar. A palavra, ela não está como o diabo apontando o seu erro, como acusador. A palavra, ela mostra aonde estamos errados, porque ela quer nos corrigir. Ela quer fazer a correção. A palavra quer nos ajudar. Ela não quer que você permaneça caído. Diga comigo, a palavra não quer que eu permaneça caído. Então a palavra faz a correção. Faz o quê? A correção. Correção. Então ela não só aponta aonde está a mentira, ela não só aponta onde está o pecado. Ela tem um remédio para corrigir o erro. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo. A palavra me mostra como voltar ao caminho certo. Vamos aplaudir o Senhor por isso? A perfeição da palavra? Então vamos lá. Não percam não, estamos no último ponto. Então vamos lá. Mensagem simples, mas 100% bíblica. Foram as palavras que o apóstolo utilizou. Então, primeira coisa que a palavra faz é ensino. O ensino me mostra o caminho certo. Segunda coisa que a palavra faz é a repreensão. A repreensão é me mostrar onde eu saí do caminho certo. A próxima palavra, que é a correção, é a palavra, ok? Me mostrando como retornar ao caminho, como voltar ao caminho certo. Está claro aqui? Está claro aqui? Diga amém. Uma única palavra faz isso, a palavra de Deus. Amém? Então ela me ensina o certo, repreende quando eu saio do caminho certo, e ela me corrige para que eu volte para o caminho. Ok. Só falta mais um. E essa, meu irmão, eu celebrei quando eu vi. Porque eu disse, meu Deus, é perfeito com o que eu venho ensinando na igreja. Já disse a vocês que a minha grande alegria não está nas coisas que eu compro. A minha grande alegria na vida está nas coisas que eu realizo. A vida não é aquisição, a vida é realização. É o que você faz. Você não será lembrado pelo que você comprou. Você será lembrado pelas coisas que você fez. Pela sua paixão, pelo aquilo que você mais dedicou na vida. E no meu caso, eu estou me dedicando ao ensino da palavra. Amém? Agora falando aqui da palavra, o quarto ponto aqui é, diga comigo, educação. Barra instrução, porque nas traduções aparece uma ou outra. Educação e instrução. Ok? Então, primeiro lugar, ensino. Segundo lugar, repreensão. Terceiro lugar, correção. Quarto, educação barra instrução. Diga comigo, educação, ou se quiser, instrução, depende da tradução que você utilizar. Ok. Lá vai eu com minhas curiosidades. Quando eu comecei a estudar essa passagem, eu vi que a palavra grega aqui, utilizada para educação, que eu fiquei assim, né? Porque educação lembra o ponto 1 de ensino, né? Eu disse, será que é a mesma palavra? Eu fui lá, a palavra primeira vem de didasko, ou didasco, que vem de ensino. Ok. Então, aqui era, lá em cima era o verbo ensinar. Eu disse, não, didasco. Só que quando eu fui ver onde era educação ou instrução, a palavra é paideia. Diga comigo, paideia. E eu que já gosto de coisa de ficção, eu me lembrei do filme do Star Wars. Porque quando você é um mestre Jedi, você já é um mestre, já pode ensinar aos outros, você é um mestre Jedi, você escolhe uma pessoa para ser seu aprendiz. Cada mestre Jedi só pode ter um aprendiz por vez.
E como é o nome do aprendiz no Star Wars? Padawan. E como eu li o livro de George Lucas, o criador de Star Wars, ele diz que a maioria das coisas que ele usou, ele tirou da Bíblia. Já disse a vocês, gente, as pessoas de sucesso utilizam a Bíblia. Nós crentes é que é otário que não usa a Bíblia. Mas vamos lá. A palavra pai, em grego, é a palavra para criança. Diga comigo, criança. Então, a palavra paideia é a educação e instrução de uma criança. Tá certo? Tá certo? Ok? Mas vamos lá. Então, a última palavra, paideia, aqui, é sobre educação e instrução. Tá claro? Tá claro? Só que aí quando eu fui procurar, esta palavra paideia era uma palavra que foi adotada pelos gregos, pelos romanos, para quê? Para o treinamento completo de uma criança, para que ela se tornasse um cidadão pleno. Então vamos lá. Quando eles pegaram essa palavra paideia, ok? Que é uma palavra grega, que eles usaram, os romanos também usavam essa palavra paideia. Eles pegavam uma criança e diziam, essa criança um dia ela vai se tornar um cidadão, ou grego ou romano, um cidadão completo. Então nós vamos treiná-la moralmente, vamos treiná-la fisicamente e vamos treiná-la mentalmente ou culturalmente. Ele vai ter um físico bom, ele vai ter uma mente boa, cultura, ok? Ele terá educação. Nós vamos treiná-lo para que ele seja o melhor que ele pode. Está claro aqui? Ok. Isso te lembra alguma coisa? Isso me lembra emune, que é treinar. Davi foi treinado lutando com o leão e o urso, para depois usar o treinamento dele com o gigante. Deus está treinando você. Deus está treinando você. E treinamento, ou seja, treinamento é diferente da parte de cima. Não é simplesmente um ensino. O treinamento é uma repetição. É uma o quê? Vocês entendem? Pegavam a criança e repetia com ela o treino físico, o treino mental, cultural e o treino moral. E aquela criança se desenvolvia para ela ser o melhor cidadão que pudesse. Está claro aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Então vamos lá. O que a palavra quer fazer? Então escute. Se a palavra com o ensino, ela me mostra o caminho certo, com a repreensão, ela me mostra quando eu sair do caminho certo, com a correção, ela me devolve para o caminho certo, com paideia ou com a educação, a instrução, o que é que ela quer? Meu irmão, a Bíblia diz, a palavra, a Escritura te treina na justiça. Você e eu fomos treinados a ser pecadores. Nós repetimos o pecado, então nos tornamos muito bons em... Você dá trabalho para você pecar? Nenhum para mim, para ninguém. Fomos treinados ao quê? Por isso nós éramos antes o quê? Pecadores. Porque era a única coisa que conseguíamos fazer. Então Deus veio e com a palavra, a Bíblia diz, você foi gerado de uma nova semente, não uma semente humana, não da vontade de seu pai e de sua mãe, mas você nasceu da vontade de Deus e de uma semente corruptível que é a palavra. E você nasceu de novo, agora você tem uma nova natureza e Deus te declarou para sempre justo. E agora que Ele te declarou justo, Ele está dizendo, eu estou agora lhe apontando qual é o caminho certo, eu te mostro quando você sai do caminho certo, eu tenho remédio para devolver você para o caminho certo, e eu te treino para agora você se manter no caminho certo. Alguém pode dizer aleluia, meu Deus, a Bíblia é perfeita demais, a Bíblia é muito perfeita, meu Deus, isso é que é ser crente, meu irmão. Nós agora estamos sendo treinados em algo que nós não éramos treinados antes. A Bíblia nos treina a ser o quê? Justos. Antes eu era treinado a viver como um rato, agora eu sou treinado a viver como um gato. Amém? Eu começo a ser treinado a gostar das coisas de cima, as coisas melhores. As coisas mais bonitas. Como eu dei a ilustração agora da música, eu tive essa
visão, quando eu vi a música, eu disse, meu Deus, não tem como eu ouvir essa música e não acreditar que Deus existe, porque isso não pode ser coisa de homens, um dom desse, uma beleza dessa, veio de Deus. Desde a composição ao canto é muito alto para ser do chão. Aí todos os comentários a mesma coisa, Deus existe, eu ouço essa música. Meu irmão, Deus se revela nas coisas boas, maravilhosas. Que a Bíblia diz, Deus é bom. E você vai começar a gostar de coisa boa. E quando eu falo coisa boa, meu irmão, não é marca de roupa, não é gostar de coisa boa, é gostar de coisa daqui de cima, do alto. Você não vai gostar de coisa rasteira, amém? De coisa obscura. Não, você vai gostar de luz, você vai gostar de bondade, vai gostar de graça, de favor, de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Sabe o que eu estou gostando ultimamente? Eu estou ouvindo música em hebraico agora. Estou botando para lá agora. Passa. Pergunte mesmo, quando eu me converti, eu comecei a ouvir aquela banda que eu falei que era os Beatles dos crentes. Até hoje eu ouço, o Petra. Ouvi os Beatles do crente. Me converti, eu tinha 15 anos de idade. Eu não ia ouvir Matos Nascimento, né? Aí eu comecei a ouvir o Petra. Uma vez eu me lembro que naquela época existiam locadoras, né? Aí meu pai encontrou a locadora de crente. Na Pituba, meu pai trabalhava na Pituba, gerenciava uma agência na Pituba, ele achou uma locadora de crente, começou a locar filme, aí eu ia lá também. Aí um dia eu cheguei lá, tinha essa banda, um show dos caras. Aí eu levei pro videocassete, botei lá. Quando meu pai chega, os caras, os cabelão. Aí meu pai, que música é essa aí, meu filho? Você tá ouvindo música do mundo? Não é do mundo não, meu pai, é dos crentes. É dos gospel. É rock de crente. E eu passei a minha vida toda ouvindo. Aí, em uma fase da minha vida, eu comecei a ouvir muita música em espanhol. Somente por causa das letras. Boa parte das letras bonitas que a gente vê na igreja aqui são de músicas que a gente fez. Nós fizemos a versão para o português, por causa do nível da letra. Meu irmão, letra de canção cristã tem que ter nível bíblico. Tem que ter fundamento, amém? Amém? A música de quem não pode ser só ding, 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 ding. Tem que ter letra. Amém? E agora eu estou ouvindo música em hebraico. Só para arrebentar logo o negócio. E aí eu comecei a ouvir. Aí eu estava ouvindo a canção assim. Aí eu comecei a chorar ouvindo as músicas em hebraico. Aí eu orei, eu disse assim, Senhor, leva a sua igreja para Israel. Eu pedi, eu disse, Deus, leva a sua igreja para Israel. Leva a sua casa, Senhor. Senhor, não tem nada a ver com dinheiro, não. Tem a ver com milagre. Faz um milagre, Senhor, para a igreja ser mergulhada na terra do grande rei, em Israel. Então, assim, vamos começar a crer no que Deus está fazendo no nosso meio, amém? De que Deus está nos treinando em justiça. E nós vamos gostar de coisas boas. Coisas daqui de cima, coisas do alto. Posso ouvir um glória a Deus? Ok, só mais um ponto para a gente orar. Deus falou com você essa noite, diga amém. Ok, quando eu falo ponto, esses aqui são os 4 pontos. Quando eu falo ponto, é a conclusão. Ok, você já parou para se perguntar então, já que eu falei esses 4 pontos? Falei sobre ensinar, falei sobre repreender, corrigir e instruir ou educar, que na verdade o texto original fala de um treinamento. Fala de quê? Por que a Bíblia pode fazer isso? Porque está escrito aqui que a Escritura, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Por que ela consegue ensinar, ela consegue repreender, ela consegue corrigir e ela consegue instruir? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura. Diga comigo, toda a Escritura. Ok, você pode separar uma parte da Bíblia e dizer essa parte não serve? Não, porque a Bíblia diz que é toda a Escritura. Então, do Gênesis ao Apocalipse. Amém? Uma vez eu vi um cara que dizia assim, eu sou tão radical que eu acredito até nas páginas brancas da Bíblia. Eu também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as Bíblias antigas, entre o final de Malaquias e o início de Mateus, tem 4 páginas em branco. As Bíblias antigas. Por que 4 páginas em branco? Representa os 4 anos de silêncio em que Deus não usou profeta sobre a terra. A distância entre Malaquias e o último... Quem foi o último profeta do Antigo Testamento?
Quem foi? João Batista. O último profeta foi João Batista. Ó. O último. Perfeito. Apesar dele aparecer no Novo Testamento, ele é o último profeta do... Por isso Jesus disse, ele é o menor no reino. Porque ele é ainda da antiga aliança. Ele diz, qualquer pessoa pequena no reino de Deus é maior do que João. Porque vai ter mais revelação do que João teve. Porque estará na nova aliança. Você é essa pessoa. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo, toda a escritura é divinamente inspirada. Diga comigo, de Gênesis ao Apocalipse. Diga comigo, de Gênesis ao Apocalipse. Ok. Deixa eu te mostrar esse texto aqui. Põe aqui para mim 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, na Almeida 21. A Bíblia diz assim, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Verso 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade o quê? Mas homens falaram da parte, conduzidos por quem? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Aqui é a cereja para você colocar em cima do seu chantilly. Tá claro? Ouça bem. Por muito tempo, eu também pensei assim, por muito tempo, porque no português usamos a palavra inspiração, nós acreditávamos que Deus estava soprando sobre aqueles homens. Porque isso significa a palavra inspirar. A palavra inspirar é o ar para dentro. Concorda comigo, sim ou não? Inspirar significa o ar para dentro. Então, eu também acreditava que esses homens, que vocês entendem, que foi mais ou menos 40 escritores que produziram a Bíblia. Homens que viveram, muitos deles, em lugares diferentes e períodos diferentes. Mas ainda assim conseguimos encontrar uma unicidade na Bíblia. Porque mostra que apesar de ter 40 escritores, só houve um autor, que é Deus. Mas na nossa mente, porque usamos a palavra inspiração, pensávamos que Deus estava soprando sobre eles, o ar para dentro. Está claro isso ou não? Mas isso não é o correto. Não é. Vejam bem, a palavra inspiração é um termo do latim, é por isso que se perde. A expressão original em grego para o que Deus fez não é inspirar. Está mais associada a o expirar. O ar para fora. Diga comigo, o ar para fora. Ok. Vejam bem. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? A palavra usada em grego aqui é a palavra, vocês estão me acompanhando ou não? É teopneustos. Teopneustos. Teó é Deus. Por isso que tem teologia. Né? O tratado sobre Deus. E pneusto vem de pneu, que é ar, sopro. Então, pneustos não é o ar para dentro. É o ar para fora. Então, significa que, ouça, a palavra de Deus é o sopro de Deus. Quando isso bateu na minha cabeça, eu digo, meu Deus, finalmente eu entendi Mateus 4 como nunca antes. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de todo sopro que sai da boca de Deus. De todo o sopro. Aí eu pergunto a você, o que aconteceu com Adão quando Deus soprou sobre Adão? Ele morreu ou ele viveu? A Bíblia diz que ele se pôs de pé, ele se tornou uma alma vivente. Então significa que quando eu abro a palavra, Deus sopra a vida dele em mim. Então significa que aqueles homens, eles não eram um robô que Deus estava ditando mecanicamente para eles a palavra. Não, não. A Bíblia diz que Deus pôs o Espírito deles, o Espírito dele nesses homens, e eles sopravam a palavra para fora. Eles sopravam, vocês estão entendendo ou não? Eles sopravam, é por isso que essa palavra ela é poderosa, porque não veio deles. Está claro isso ou não? Eles sopravam para fora, esta palavra Deus estava usando, por isso a palavra usa a Bíblia de conduzir, eles não eram
Vocês entenderam? Pessoas que se tornaram como robôs e estavam escrevendo como em um transe. Não! Cada um tinha característica literária, tinha o jeito de falar, a maneira de escrever. Mas todos estavam sendo usados pelo mesmo para soprar a palavra. Então significa, vejam bem, aqui eu fecho. Por que Deus permitiu uma campanha na igreja para a gente ler a Bíblia? Porque, irmãos, se a gente não ficar perto da boca de Deus, Deus não pode soprar sobre nossas vidas. Se você passa a semana sem abrir a Bíblia, como é que Deus vai soprar em você? E se Deus não soprar, você não tem vida. Se Deus não soprar, você não tem vida. A igreja precisa se manter. A campanha foi um estímulo. Mas, meu irmão, porque acabou hoje o livro de Apocalipse, você não vai parar de ler a Bíblia. Porque se você não se aproximar da boca de Deus, Ele não pode soprar sobre você. E esse significa a palavra Theopneustos. É o sopro de Deus. Diga comigo, o sopro de Deus. Quantos aqui entenderam essa palavra? Diga amém. Quantos entenderam essa palavra? Diga amém. Diga comigo, o sopro de Deus. Diga comigo, eu preciso estar perto, suficiente, da boca de Deus, para que Ele sopre o fôlego de vida em mim. Quer mudar de vida, irmão? Passe tempo com a palavra. Quer mudar sua mente? Passe tempo com a palavra. Quer ser crente de verdade? Passe tempo com a palavra. Quer ser crente que não se desvia? Passe tempo com a palavra. Quer ser crente firme que vence tentação? Passe tempo com a palavra. Irmãos, quando você passa tempo com Deus e a palavra, você não tem tempo para pecar. Todos nós aqui somos pecadores, eu sou o primeiro. Mas quando ele está passando tempo com a palavra, orando, lendo a Bíblia, você não tem tempo para pecar. Você não consegue fazer as duas coisas. Você não consegue pecar e ler a Bíblia. Você não consegue orar e pecar. E quanto mais você se apaixona por essa palavra, você tem menos vontade de pecar e mais vontade de se achegar a Deus. Porque você começa a gostar de coisas que você não gostava antes. Você começa a gostar de coisas aqui de cima. Eu posso ouvir um glória a Deus? Alguém para dizer aleluia? Então nós vamos orar juntos. Vamos ficar de pé. Deus falou com você essa noite, diga amém. Ok. Então nós vamos orar. Vamos orar juntos. Deus falou com você essa noite, diga amém. Ok. Põe aqui para mim, por favor. Salmo 119. Salmo 119. Põe aqui para mim, por gentileza. Salmo 119. Versículo 162. Na Almeida 21. Põe aqui para mim, por gentileza. Salmo 119. Ok. Você vai pegar agora a sua Bíblia e vai cumprir isso aqui, ó. Alegro-me com a tua palavra, como quem acha um grande despojo. Verso 63. Odeio e detesto a falsidade, mas amo. Verso 64, 164. 7 vezes ao dia eu te louvo por tuas justas ordenanças. Nós vamos encerrar esse culto, você se alegrando pela palavra, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu tenho a tua palavra. Amém? Então pronto, se você tem um smartphone, abra aí nas escrituras. Se você tem sua Bíblia fisicamente, aí um livro, pega. Nós vamos encerrar o culto agradecendo a Deus pela palavra. Meu amor, vem cá. Vamos encerrar o culto agradecendo a Deus pela palavra. Amém. Mas orar, pode orar. Ore, pega a palavra. Você pode encostar ela no peito agora e dizer, Senhor, obrigado pela tua palavra. Te agradeço pela palavra, Senhor. Te agradeço pela palavra. Obrigado por eu ter uma Bíblia. Obrigado por poder ler a tua palavra. Vamos encerrar o culto dessa noite agradecendo. Agradeça ao Senhor pela palavra. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado por eu ter uma Bíblia, Senhor. Obrigado por poder ler a sua palavra livremente. Eu posso abrir a Bíblia em qualquer horário do dia e ler. Obrigado, Senhor, por esse tempo em que eu li a Bíblia
as escrituras sagradas, mas eu vou continuar orando, vou continuar lendo a palavra. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, como está escrito, a tua palavra é minha alegria, é o meu prazer. A tua alegria, meu Deus, o meu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei eu medito de dia e de noite. Aleluia. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, meu Pai. Quantos irmãos, Senhor, não têm o privilégio que nós temos de ter a tua palavra, Senhor Deus, de podermos compartilhar da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler, de estudar, de recebermos revelação, Senhor Deus, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor nos alimenta, nos fortalece, nos dá direção, aponta caminhos, nos ajuda, Senhor Deus, a ter discernimento, sabedoria. Tudo isso, Senhor, encontramos em tua palavra, encontramos em ti. Obrigado, Senhor, por essa campanha. Obrigado por esses dias que nós estivemos conectados com a tua palavra, conectados com o Senhor. Meu Deus, que a cada dia essa palavra entre em minha vida, em meu coração, e venha me lavando, Senhor, me purificando e me tornando cada vez mais próxima do Senhor, meu Deus. Que essa igreja seja reconhecida pela leitura, pelo pregar da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela presença do Senhor, pela direção do Senhor, pela tua voz, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado, Senhor Deus, sobre esta igreja e sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Levante suas duas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que hoje é semeada em minha vida. Que essa palavra possa germinar como semente, crescer e se tornar árvore frondosa, frutífera, e que este fruto seja para a vida eterna. Que eu jamais me afaste de ti e da tua palavra, porque é na tua palavra que eu encontro a vida eterna. Para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Tem feito o Senhor por nós, grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas. E agora? Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas. E agora estou o quê? Agora estou em Obrigado, júbilo, Senhor, pela semente da palavra. Chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Diga! Agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Diga assim! Agora aqui comigo, quem diria, eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim. Segura a melodia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, e eu jamais me afastarei da tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Jamais nós nos afastaremos da palavra. Foi como a pastora orou, que esta casa seja reconhecida por uma igreja que lê Bíblia, que ama a Bíblia, que prega a Bíblia.
Que a palavra de Jesus seja sempre o fundamento desta igreja, desta casa. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando com os nossos ministros de louvor. E você agora vai cumprir a palavra. Como? Você vai agora plantar uma semente na casa do Senhor. Você pode entregar seu dízimo, sua oferta. Se você precisa da maquineta, ela está lá atrás. Nos envelopes você tem aí o QR Code. Mas vamos toda a igreja encerrar essa noite plantando uma boa semente no altar de Deus. Toda a casa, toda a igreja plantando boas sementes no altar de Deus. Ninguém vai embora sem plantar uma boa semente na casa do Senhor. Toda a igreja sendo generosos na casa do Senhor Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito O Senhor por nós. Meu Deus! Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, Agora estou o agora quê? estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Sua voz. Quem diria? Tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria? Aplauda forte ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Eu amo a lei do Senhor, eu amo a palavra de Deus. Querido Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, te damos honra, te damos glória. A igreja hoje celebra teu nome, celebra a tua palavra. A igreja tem prazer na tua lei medita de dia e de noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, pela palavra que nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece. Obrigado porque o Senhor sopra o teu fôlego sobre nós. Sopra também sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sopra sobre nossas finanças. Declaramos paz e prosperidade, declaramos que as nossas mãos, tudo que as nossas mãos fazem, onde colocamos nossas mãos, há prosperidade, somos bem-sucedidos, há progresso para a glória do teu nome. Nós te louvamos, Jesus, sempre o teu nome é honrado, para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ok. Igreja de Jesus, quero convidar toda a casa do Senhor, os que também estão recebendo para a transmissão, a estarem domingo na igreja. Domingo nós vamos falar sobre o Apocalipse. Amém? Então venha com o seu caderno, com sua agenda, com o seu tablet, com o que for, para você fazer a anotação. Nós vamos ensinar sobre o último livro da Bíblia, o livro da revelação, o Apocalipse. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai,
E a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã.